A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, meus queridos e amados irmãos. É com prazer que eu estou aqui novamente, mais uma vez, seu irmão Fernando Aquino, para que juntos tenhamos esse privilégio abençoado de estudar a palavra de Deus. É sempre bom ter vocês por aqui, é sempre bom poder parar aqui para que a gente possa estar interagindo, né, um com o outro. Isso é muito importante. Eu quero agradecer a todos que estão aí comentando os vídeos, falando desse conteúdo, apresentando a outras pessoas. Eu tenho recebido um feedback abençoadíssimo, né? Muitas ligações, mensagens via WhatsApp, mensagens de apoio aqui, falando a respeito do conteúdo, pessoas dizendo que têm sido edificadas por intermédio desse trabalho. E muitas vezes, eu até peço perdão a alguns aqui, que talvez eu não tenha respondido o seu comentário, né? Minha vida é uma correria só. Uma hora eu paro aqui só para falar sobre isso com vocês. Mas eu leio os comentários e sempre que posso, respondo. Vocês que estão enviando aí o WhatsApp também para tirar dúvidas, sinta-se à vontade. Se você quiser tirar alguma dúvida conosco aqui, a gente está aqui para aprender junto, né? Eu sei que você tem aí à sua disposição, é lógico que você tem à sua disposição seus pastores, líderes, seminários teológicos, obreiros, aí, teólogos na sua igreja, versados na palavra, no grego, no hebraico, no aramaico. Quem sou eu? Mas se ainda assim decidirem entrar em contato conosco, vocês são sempre muito bem-vindos aqui mesmo, tá? Então vamos começar mais uma lição aqui. E aqui a gente vai falar, mais uma vez, da Epístola aos Hebreus, que é o tema da LPD 68, Lições da Palavra de Deus, a revista da editora Central Gospel. Veremos também aqui a lição 11, que diz aí, o caminho do santuário, é o tema da lição, um tema muito importante, muito bom. E dentro dessa temática, a gente vai ver que o nosso texto bíblico básico está em Hebreus 10, versos 9 ao 12, versos 14, 19, 22, do 22 ao 25. Veremos também o textuário que está em Hebreus 10, 1 e diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. Vejamos também a nossa palavra introdutória. Vejamos aqui. Assim como Levítico 16 é o grande capítulo da expiação no Antigo Testamento, Hebreus 9 e 10 são os grandes capítulos neotestamentários da expiação. O capítulo 9 mostra Cristo como ofertante sumo sacerdotal, e o capítulo 10 mostra-o como a oferta sacrificial. O Novo Testamento, Novo Pacto, precisava ser ratificado, a nova ordem oficialmente instituída, e as coisas celestiais consagradas. Tudo isso foi cumprido. O escritor de Hebreus demonstra que o mesmo sangue precioso que ratificou o Novo Testamento e consagrou a nova ordem também nos qualifica a entrar no Santo do Santo, o lugar santíssimo. Então, o que a gente vai trabalhar aqui, gente? Como, por intermédio do sangue de Jesus, nós temos agora acesso, entrada no Santo dos Santos. Foi por intermédio do sangue dele. É isso. Esse é basicamente o tema, a lição está ligada a isso. Outro ponto interessante e importante aqui é que você que nos acompanha sabe que nós temos por costume, aqui, antes de entrarmos na lição propriamente dita, fazemos uma análise ou uma síntese dos tópicos. Então nós temos aqui 3 tópicos, nos quais o primeiro diz sacrifícios ineficazes para a justificação, o segundo diz os sacrifícios eram um meio para se chegar a um fim maior, e o terceiro e último diz um sacrifício eficaz. Então o que nós temos aqui para começar? De início, o que nós temos que entender é que durante ou ao longo de toda a aula deve permanecer aqui na nossa mente a visão de que cada um desses temas aqui tratados devem ser abordados à luz daquilo que é proposto aqui. Por exemplo, nosso primeiro tema, o primeiro tópico, fala sobre a ineficácia. Então, nós temos que dizer no primeiro tópico por que esses sacrifícios eram ineficazes. E em que consistia tal ineficácia. Aonde estava o problema nesses sacrifícios da antiga aliança, sacrifícios animais, a gente podia dizer assim. Os sacrifícios da antiga aliança, por que era ineficaz? Por que ele não resolvia o problema? É o primeiro ponto aí. O segundo tópico já traz uma visão interessante, que fala da transitoriedade. Entendendo que esses sacrifícios, em primeiro lugar, então nós já vimos que eram ineficazes, primeiro tópico. Estamos vendo no segundo que eram transitórios. E por que transitórios? Eram ineficazes porque também eram transitórios, porque apontavam para algo maior. A transitoriedade
dos sacrifícios da antiga aliança consiste no fato de que eles apontavam para algo maior, por isso transitório. E aí a gente fecha a lição falando de um sacrifício eficaz. Sim, aí você já passa a entender aí, professor que está lecionando, que o seu foco, o seu alvo maior, certamente recairá sobre o terceiro tópico. É o terceiro tópico que define a lição. É o terceiro tópico que nos faz compreender melhor o porquê desse caminho ter sido aberto, essa entrada, esse novo caminho ter sido aberto para nós. Essa é aí basicamente a divisão que você vai fazer para essa lição, ok? Vamos continuar aqui então, vamos lá. Primeiro tópico, sacrifícios ineficazes para a justificação. Então, no primeiro tópico, a gente vai trabalhar, como já vimos anteriormente, a ineficácia dos sacrifícios animais oferecidos na antiga aliança. Por que eram ineficazes? Deixe-me ler. E lembrando, gente, que eu estou atualmente... eu não estou mais lendo todo o conteúdo para que o vídeo não se estenda muito, tá? Então eu farei algumas leituras breves, alguns resumos aqui, mas sinta-se à vontade aí para que você lê como achar melhor a parte que você decidir ler da lição. Uma sombra jamais pode ser considerada uma revelação, que é o ponto claro aqui, do subtópico 1.1, tá? E é sobre isso que a gente vai falar aqui já já. Então o que nós temos aqui? Subtópico 1.1, a sombra dos bens futuros. Quando nós falamos de sombra, a gente precisa entender um detalhe interessante aqui. Qual é o detalhe? O detalhe aqui é compreender o fato de que o autor aos Hebreus está aludindo à lei como sombra. E a melhor coisa a se fazer aqui é, lendo na revista, tentar entender o que seria sombra. E para explicar aos alunos, por exemplo, está aqui. Uma sombra jamais pode ser considerada uma revelação completa do seu objeto. No máximo, pode ser vista como um esboço da realidade. Além disso, uma vez que a forma verdadeira tenha sido apresentada, a sombra torna-se irrelevante. O que nós temos aqui a princípio? Nós temos aqui o autor usando a expressão, a palavra, né, skia, a palavra sombra. O que a gente precisa parar para pensar quando o assunto é sombra? Falando de uma maneira bem, eu diria, algo bem corriqueiro, algo bem simples de entender, uma linguagem bem simples, tá? Nada técnico. Geralmente nós temos uma luz projetada sobre um objeto, ou uma pessoa, e essa luz projetada sobre tal objeto faz com que ao oposto, ou na direção contrária à luz, se projete uma sombra. Então a luz está sobre um objeto, uma pessoa, não importa. E aí a sombra ela vai se fazer do outro lado. Só que tem um detalhe. Quando nós olhamos para a sombra, nem sempre conseguimos ter uma visão clara, uma dimensão clara do que é o objeto ou a pessoa, do que é a imagem real. Porque a sombra ela pode, dependendo da posição em que está, da projeção da mesma, da forma como ela está ali projetada, ela pode nos fazer até entender o objeto de forma contrária. Nem sempre dá para definir, compreender ou entender realmente o que é um objeto olhando pela sombra. Dependendo da posição que a sombra está, fica um pouco mais até fácil, né? Porque a sombra, dependendo da posição que ela se projetar, você terá uma melhor e maior noção daquilo que você quer entender, do objeto que você quer ver. Mas dependendo, eu já disse isso aqui, da posição, ela pode te dificultar o entendimento do objeto. Uma sombra, muitas vezes, pode complicar e não facilitar o entendimento. Então, é melhor termos em vista, termos em mente, termos conhecimento da imagem real. E é isso que o autor aos Hebreus está avisando aqui. Ele quer mostrar que a lei dada, né, do Antigo Testamento, ela era só uma sombra. Por quê? Porque essa lei, embora revelando, né, a lei falava acerca de Deus, a lei trazia algo acerca de Deus, a lei trazia-nos a vontade de Deus, a lei trazia a condição do pecador e a impossibilidade do mesmo de segui-la cabalmente. Isso é interessante, por isso é que a lei não salvava, tá? Ela só apontava para a verdadeira salvação em Deus, em Cristo Jesus. Mas do outro lado você tem a graça, e a graça de Deus revelada através do Evangelho, através de Cristo Jesus, que é a graça, você passa a ter uma noção melhor. Então eu faria aí, professor de EBD, no seu lugar, e lecionando aí na sua aula, eu só lembrando que é só um conselho meu, e você acata caso queira, eu faria o seguinte, eu traçaria um paralelo. Do lado eu colocaria a lei, do outro lado eu colocaria a graça, que é a revelação plena. Também desse mesmo lado onde eu coloquei a lei, eu colocaria aí o sacerdócio com todos os seus ritos, né? O sacerdócio, os sacerdotes, o tabernáculo
com seu mobiliário, utensílios. Eu colocaria também o templo, né, que é uma extensão do tabernáculo também, com seu mobiliário, seus utensílios. As tribos, e basicamente a tribo de Levi, sendo a tribo sacerdotal. As divisões, 4 divisões da tribo de Levi, onde nós teremos aronitas, gersonitas, coatitas, meraritas, tudo isso, para ser mais exato e específico. Tudo isso apontava de maneira plena, era só sombra. Por quê? Porque revelava algo maior, apontava para algo maior, que é a saber ali, em Cristo Jesus, o cumprimento dessas coisas. Então nós temos a lei como uma espécie de vulto, algo nebuloso, algo que nos dá uma noção, mas não plena, das coisas exatas, que é a sombra, e do outro lado o evangelho, a graça, trazendo sim. Então quando você olha para o evangelho, na lei você passa, como eu disse, você tem a noção de Deus, mas o evangelho te dá uma noção plena. O evangelho é Deus se revelando gloriosamente ao homem. Então lei, sombra, graça, evangelho, imagem exata. Sacerdotes, sacerdócios, tribo de Levi com todos os seus todos os seus membros, tabernáculo e todos os utensílios, coisas, objetos e ritos feitos na antiga aliança, simbolismo, tudo isso é sombra. E Cristo Jesus, Cristo, Senhor, Cristo Jesus, a imagem exata das coisas de Deus. Isso é maravilhoso. Então, o que você tem que fazer é o seguinte: por que que a lei, então, ou por que que os sacrifícios não eram ineficazes? Por que que os sacrifícios eram ineficazes e não poderiam justificar o homem? Em primeiro lugar, porque eles eram sombras, tá? Primeiro ponto é isso aí. Segundo, e aí nós temos o segundo subtópico, a ineficácia do derramamento do sangue animal. Aqui, nós temos, a partir do segundo subtópico, esse subtópico, uma imagem mais clara do assunto. É nesse segundo subtópico 1.2 que nós paramos para detalhar, explicar e dar aos nossos alunos aí, professores, nossos alunos, uma visão mais ampla, trazer o entendimento do tema, o entendimento do assunto. Vimos o tópico 1.1, que a sombra, né, a sombra das coisas. A gente falou sobre isso aí, né, esse é o ponto, a sombra dos bens futuros, entendendo que os sacrifícios da antiga aliança eram sombras e que apontavam para os bens futuros. Bens futuros, bem fala do que herdamos, do que ganhamos, do que passamos a ter em Cristo. São os bens futuros. E aí nós estamos falando agora sobre a ineficácia. Em que consistia a ineficácia? Deixe-me ler um pedaço. O sangue de Jesus, derramado no Calvário, purifica-nos de todo pecado. Pelo sangue de Cristo, nós que estávamos longe chegamos perto, pois o véu do templo foi rasgado para que todos pudéssemos ter acesso ao lugar santíssimo por meio de Jesus. Isso aqui eu não vou detalhar esse ponto lido, porque isso aqui repetir-se-á ou vai se repetir lá no terceiro tópico, de maneira mais ampla. Então eu vou ter que falar 2 vezes o assunto que eu falaria. Mas aqui dá para extrair um negócio interessante. Qual é? Aqui nós vamos trabalhar a ineficácia desse derramamento de sangue animal. Por que o sangue animal era ineficaz? Eu acho que a melhor maneira de tentar traduzir, explicar e apresentar isso aos nossos alunos é dizer o seguinte: que na antiga aliança o ofertante levava a sua oferta, a saber, seu sacrifício. O animal era morto no lugar daquele que levou o animal, daquele que ofertou o animal. A morte do animal, ou o derramamento do sangue animal, aplacava provisória e temporariamente a ira de Deus. Porém, não dava jeito no quesito, no sentido de justificar o pecador, a pessoa que levou a oferta. Já na nova aliança, Cristo derrama seu sangue, e esse sangue aqui inaugura essa nova aliança. Ele fala isso lá na ceia, né? Esse sangue aqui, né? Esse cálice é o sangue da nova aliança, né? O testamento, meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Então ele fala isso, e Paulo ele reproduz, corrobora essa visão lá em 1 Coríntios 11. Mas o que é o ponto claro aqui? Entender o seguinte: entender que já em Cristo, quando Cristo derrama seu sangue, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, também aplaca a ira de Deus, mas de uma vez por todas. Não há mais necessidade de se fazer isso, haja visto o fato que Cristo morreu por nós, e também resolve o problema do pecador. Então você tem uma duplação, né? Embora duplação aí a gente costuma falar, uma alusão alvejante, né? Brincadeiras à parte aqui, você tem então 2 questões sendo resolvidas de uma só vez no sacrifício de Cristo. Questões essas que não eram resolvidas de maneira plena na antiga aliança. Então, repito aqui, e você já entendeu, professor, vai ficar muito fácil e claro para você aplicar para os seus alunos.
é o fato de que o sangue do animal aplacava temporária e provisoriamente a ira de Deus, mas não resolvia o problema da justificação ou, né, eu diria, do aperfeiçoamento daquele que levou, do ofertante. Mas o sacrifício de Cristo dá jeito no quesito, resolve, sana, de uma vez por todas a questão da ira de Deus, ou seja, Cristo ao morrer, ele toma no nosso lugar a ira de Deus, porque a ira de Deus estava reservada a nós. E aí, por causa do nosso pecado, Cristo pega o cálice que era para nós, da ira de Deus, e bebe, Cristo bebe o cálice da ira de Deus, e dá para nós o cálice dele. Isso é interessante. Então, o sacrifício animal aplacava provisória e temporariamente, não resolvia o problema e não justificava o ofertante. O sacrifício de Cristo aplaca, eu nem diria aplaca, resolve, sana, acaba com a questão ira de Deus, dá fim nesse processo e nos aperfeiçoa, nos justifica, nos torna aptos a entrarmos na presença de Deus. Então, aí, agora, continuando o assunto é a ineficácia do sacrifício. Em primeiro lugar, era ineficaz porque era sombra, você já falou isso. Em segundo lugar, é ineficaz porque não resolve de maneira nenhuma a questão do pecador. Já em Cristo, não. Cristo é eficaz. Então nós temos 1.3. Vamos lá? Outro tema. Deus preparou um corpo para Jesus. E aqui eu acho que é um dos mais complexos a princípio desse primeiro tópico. O que nós temos a entender aqui? Deixa-me ler um pedaço. O Filho fez-se carne para cumprir um propósito redentor. Por meio do nascimento virginal, o Espírito Santo gerou no ventre de Maria um corpo físico. Jesus se tornaria, né, o instrumento de sacrifício, como solução divina para substituir todos os sacrifícios imperfeitos do Antigo Testamento, é o que diz a revista. Vamos ver então. Gente, o que nós temos aqui? Nós temos uma alusão a Hebreus 10.5. Então você tem Hebreus 10.5 aí para ler. E Hebreus 10.5 é interessante porque ele é uma alusão do autor a um texto, eu diria, veterotestamentário, do Antigo Testamento. Que texto é esse? O autor, ao escrever Hebreus 10, verso 5, que é o texto que a gente vai trabalhar com ele agora, está fazendo uma alusão ao Salmo 40, verso 6. Eu acho que para eu não ficar falando muito aqui e ser mais objetivo, eu vou colocar o texto na tela aí. Então se acompanhe comigo. Salmo de número 40, porque Salmo não tem capítulo, então a gente não fala Salmo capítulo 40. Salmo de número 40, verso 6 diz: Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então nós temos um paralelismo hebraico, chamado paralelismo sinônimo, onde você vê o sinônimo, está onde aí? Ó, sacrifício e oferta não quiseste. Meus ouvidos abriste. Mas aí, ó, holocausto e expiação. Holocausto e expiação como um sinônimo de sacrifício e oferta. Pelo pecado não reclamaste. Então está aí, ó, a expiação pelo pecado e o holocausto são sinônimos. Mas eu acho que não vou ficar detalhando muito aqui, acabaria eu perdendo tempo falando sobre paralelismo hebraico, né? É algo que não vai agregar, acho que, muito aqui a lição. Vamos direto ao assunto, então. Então, o assunto aqui é esse. O autor, aos Hebreus, está fazendo uma alusão ao Salmo 40, quando escreve o capítulo 10, e mais propriamente esse verso, que é o verso a ser estudado, o verso 5. E deixe-me ler Hebreus 10, 5 e 6, para ficar mais fácil. Eu vou tirar minha imagem para que você possa ler comigo aí o texto. Por isso, entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Eu acredito que o maior problema aqui recai no fato de que quando nós lemos esse texto, a gente encontra uma diferença. Para alguns pode ser até uma discrepância, tem gente que não consegue lidar com isso aqui. Por que o autor está aludindo, o autor aos Hebreus, Novo Testamento, está aludindo ao Salmo 40 e não escreve ele da maneira como está lá, no texto original, ou no texto hebraico, ou até mesmo na tradução portuguesa? Por que o autor aos Hebreus não colocou isso? Os meus ouvidos abriste. Em primeiro lugar, para justificar e explicar isso, nós muitas vezes nos referimos ao fato de que o autor aos Hebreus está usando, na hora de escrever, não só o texto hebraico, como também o texto grego. E qual é o texto grego do Antigo Testamento? Nós bem sabemos, tá? E a história nos mostra isso, que Alexandria, Egito, 72, há quem diga 70, arredonde para 70, há quem diga 72, judeus, fizeram uma tradução, e essa tradução foi a primeira tradução grega do texto hebraico, o texto do Antigo Testamento. Todos nós sabemos, não é novidade para ninguém, que o texto do Antigo Testamento fora originalmente escrito na língua hebraica, com leves porções de aramaico, que para você saber onde está o aramaico, quando você tem a Bíblia portuguesa, é entender que alguns diálogos de gentios, pessoas
de origem gentílica, falando, dialogando, como Nabucodonosor e outros, está em aramaico. Você pega Daniel 2 ali, aramaico. Você pega o livro de Esté, aramaico. Então você vê que onde o autor, ou melhor dizendo, onde o interlocutor, onde quem está falando, melhor dizendo, é um gentil, então você vai achar porções de aramaico. Voltando aqui, então você tem, para ficar mais claro, e acho que o objetivo aqui na lição é entender que o Salmo 40, verso 6, está sendo utilizado lá pelo autor aos Hebreus do Novo Testamento. Só que ao invés de colocar os meus ouvidos abriste, como está no texto hebraico, ele simplesmente, único e tão somente, colocou lá um corpo me preparaste. E de onde ele tirou isso? Nós cremos que ele se fez valer da Septuaginta. Septuaginta é essa tradução que os judeus fizeram em Alexandria da Bíblia hebraica. Então a primeira tradução do hebraico e aramaico lá para o grego levou o nome de Septuaginta, ou tradução dos 70. E aí na Septuaginta está assim, o texto grego traz lá um corpo me preparaste, me formaste, me fizeste, um corpo me tornaste, um corpo, alguns traduzem dessa forma. Então, primeira ênfase é essa, tá? Recai ao fato de que a tradução é diferente. Deixa eu tentar mostrar isso aqui para vocês dentro do texto bíblico para ficar mais fácil. Então eu tenho aqui, né, você vai ver do seu lado direito da tela, o texto hebraico. E eu não vou ler muito aqui para ganhar tempo. Então você tem aqui, ó, tá vendo? Aí você tem Hotzenim, tá? Hebraico, Hotznim. Aí você tem Karitá, Hotzenim, mais uma vez passando o mouse, Hotzenim Karitá. Só mais uma vez, Hotzenim Karitá. Ou carita, né? Quem pronuncia carita no hebraico. Carita ou caritá. Vamos lá, o que quer dizer isso aqui? Os meus ouvidos abriste. Então o texto hebraico realmente traz isso. O texto hebraico não traz corpo me preparaste, tá? O texto hebraico traz os meus ouvidos abriste. E o texto grego, vamos ver isso aqui? O texto grego você tem. Verso 5 está lá. Soma, lembrando que a palavra soma no grego é a palavra para carne, corpo físico, carne aqui, ó. Muitas vezes você tem a palavra carne para sarx. Sarx é carne, mas quando você fala do corpo inteiro, corpo, aí você usa a palavra grega soma, tá? Soma é corpo, como broma é comida, alimento, soma no grego é corpo. Então, tá aqui, ó, soma, corpo, de, aí você tem catertisso e moei. Soma de catertisso moei. Soma de catertisso moei. O que quer dizer isso no grego? Um corpo me preparaste. Tá? Você tem, deixa eu tirar a imagem mais uma vez, a minha imagem eu vou tirar daqui. Você tem mais uma vez aí, no lado aqui, você pode estar recorrendo ao verso 5 em português. Então, soma de catertisso moei. Um corpo me preparaste. Que é a questão clara a se dizer aí. Mas tentando explicar isso aos alunos agora. Você já explicou, então ficou fácil aqui, professor. Ficou muito fácil para você, como ficou fácil para mim também. O que você vai dizer, basicamente, é isso. Possa ser que alguém leia a referência lá de Salmo e pergunte, mas peraí, por que o autor aos Hebreus disse um corpo me preparaste, sendo que o texto de Salmo, que está aberto, inclusive na minha Bíblia, o aluno pode dizer isso, eu estou com a Bíblia aberta aqui, está dizendo que o meu ouvido abriste. Então vem cá, Deus abriu o ouvido ou Deus preparou um corpo? O que quer dizer isso aqui? Então nós vamos aludir a outros textos. O ponto claro é que você vai entender que o autor usou neste ponto, nesse momento, a Septuaginta. Mas o Espírito Santo não inspirou ambos os textos? Ou seja, o Espírito Santo não inspirou o texto hebraico e o texto grego? Sim, inspirou o texto hebraico no Antigo Testamento, inspirou o autor aos Hebreus, no Novo Testamento. Então, por que ele teria usado essa questão? É claro que ele está fazendo uma alusão a Cristo, né, o corpo de Cristo. Ao fato de Cristo assumir uma forma humana, o corpo humano. Esse é o ponto que ele está usando. Eu vou colocar o texto para vocês agora. Vamos lá. Então aqui a gente vai estar vendo outra coisa. Vamos lá. O que a gente tem inicialmente para entender esse texto, gente? Eu vou colocar um texto para vocês aqui, que é o Êxodo 21, verso 5. Esse texto é fundamental para nós compreendermos o que está acontecendo em Hebreus 10, 5, tá? Então eu vou pegar os versos 5 e 6 de Êxodo 21, para nos auxiliar, ok? Então vamos lá, deixa eu me ler, aí eu vou explicar o porquê você pode fazer suas aplicações aí. Deixa eu tirar minha imagem aqui. Êxodo 21, 5 diz: mas se aquele servo expressamente disser,
Eu amo meu Senhor e a minha mulher e os meus filhos, não quero sair livre. E aí o verso 6 diz do Êxodo 21. Então seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela. Algumas traduções trazem sovelha. E ele o servirá para sempre. Vamos lá, vou ler de novo. Seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela. O que é o ponto aqui? Então, uma das coisas que você, professor, deve se atentar aí com seus alunos para essa lição é o fato de não ficar preso, atrelado demais, agarrado com a semântica hebraica e a grega para esse texto lá que nós vimos anteriormente aqui, que é o Hebreus 10:5 e o Salmo 40, verso 6. Não há necessidade de ficar preso a isso aí, tentando entender, mas por que o hebraico falou uma coisa, por que o grego falou outra, por que o salmista disse uma coisa, Davi, por que o autor aos Hebreus disse outra, e não tem necessidade. A diferença entre abriste o meu ouvido, ou me abriste os ouvidos, e me preparaste um corpo, está atrelada a uma só coisa. Está atrelada à servidão, ao serviço voluntário. Quando você lê lá no hebraico, que a gente viu aí a visão clara de me abriste o ouvido, né? Aponta, geralmente, a alusão que se fazia é aquele servo que servia ao seu senhor voluntariamente. Então, para explicar aos seus alunos, leia esse texto que eu li aqui, abra Êxodo 21. Eu fui direto ao 5 e o 6 para ser objetivo, mas você pode ler o verso 1, o verso 2. O que está dizendo ali? Está dizendo o seguinte, quando alguém adquiria um servo, e esse servo deveria ser solto, né, liberto da sua servidão, no período de 7 anos. De cada 7 em 7 anos, esse servo era liberto, ou no ano do jubileu ali também, que é os 50 anos. Mas o ponto claro é o quê? O ponto claro é que havia situações nas quais esse servo decidia, queria, voluntariamente ficar na casa do seu senhor. Quando o servo dizia, eu não quero ir embora, eu não vou sair daqui. Por quê? Porque você vai ler lá, eu não li aqui, mas você vai ver lá, que havia o caso seguinte, o camarada entrava para ser servo de outro. E esse senhor da casa, muitas vezes dava uma serva, alguém para ser esposa desse homem servo que está lá. Quando ele saía livre, ele não podia levar os filhos e a esposa. A esposa e os filhos continuavam na casa do senhor, ele saía sozinho. Então, não querendo ficar ele sozinho, por amar essa família que ele constituiu lá na casa do servo, ele voluntariamente ia até o seu senhor e ali dizia, eu vou ficar aqui, eu não quero sair, eu amo minha família, eu vou permanecer, continuarei sendo seu servo. E aí esse senhor levava esse servo até os juízes e ali, em porta fechada, de portas fechadas, a orelha desse camarada era furada, a orelha desse servo era furada, voluntariamente. A fura da orelha, furava a orelha dele para dizer que ele era um servo que está servindo voluntariamente. Então, tanto me abriste os ouvidos, lá em Salmo 46, quanto me preparaste um corpo, aponta não para o corpo em si, o físico em si, só, mas aponta para a servidão. Então, a maneira como Cristo demonstrou a sua servidão plena, voluntária. Então, isso é só para ter uma prova de que Cristo se voluntariou para morrer por nós. Ele não foi obrigado a fazê-lo. O Pai não lhe forçou a fazê-lo. Cristo não foi forçado. Ele não veio à força morrer por nós. Ele veio voluntariamente. Ele quis fazê-lo. Ele deu a vida por nós. Assim como o servo decidia voluntariamente servir ao seu senhor e a orelha era furada. E aí você tem, me abriste os ouvidos e tem, me preparaste um corpo para simbolizar, para representar isso. Tudo aponta para o corpo. Então a forma como Cristo exerceu o seu serviço é Deus lhe dando um corpo físico, ele vem e nasce nesse corpo físico, e nesse corpo físico sofre, padece por nós, carece de muitas coisas, ele passa fome, sede, todos esses processos. Então, no corpo, ele sofre por nós. Esse sofrimento no corpo é apresentado de maneira profética no Salmo 40, verso 6. Me abriste os ouvidos, apontando para o servo que tinha a orelha furada lá. Então, leia Êxodo 21, 6 para explicar aos alunos. E é representado pelo autor aos Hebreus, o Espírito Santo inspirando ele, me preparaste um corpo. Então, é isso que você tem aí. Eu acho que a melhor maneira de explicar isso seria essa, tá? Vamos continuar aqui para ganhar tempo. Então nós partimos para o segundo tópico. Os sacrifícios eram um meio para se chegar
a um fim maior, né? Minha imagem aí atrapalha você ler, mas os sacrifícios eram um meio para se chegar a um fim maior. E eu volto aqui, vamos lá. Então o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, aqui, ou a partir de aqui, para você que me assiste aí, falaremos, abordaremos, trataremos a questão da transitoriedade dos sacrifícios. Os sacrifícios eram transitórios, por quê? Porque eles não eram um fim em si mesmo. Eles apontavam para algo maior. Eles nascem para apontar para algo maior que eles. Eles vêm para ser uma referência, para que nós, olhando para ele, pudéssemos, compreender um que viria ainda muito maior e mais excelente que ele. E deixe-me colocar aqui para a gente ver isso. Cristo obedeceu a Deus. Vamos nessa? Aquilo que foi visto pelo salmista como alvo mais desejável, né? Salmo 40, verso 7 e 8, tornou-se expressão factual em Cristo, que realmente cumpriu a vontade de Deus a ponto de tornar-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, isso aqui é uma ponta daquilo que eu vinha falando lá no subtópico, ou no tópico, no fim do tópico anterior, tá? Que eu vim falando do 1.3, aí Deus preparou um corpo para Jesus. Apontando o quê? Apontando para o fato de que Cristo obedeceu plenamente, foi obediente. E uma alusão clara a isso você vai achar lá como referência nos textos de Salmo 40, verso 7 e 8, que eu não lerei aqui para ganhar tempo, e também no texto, famoso texto de Filipenses 2, 8, né? Sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus exaltou sobre maneira, que deu o nome que é sobre todo nome, para que toda língua confesse que Cristo é o Senhor, né? Para que todo joelho se dobre, melhores que estão no céu, estão na terra, que estão embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que você tem basicamente aí, gente? No subtópico 2.1, Cristo obedeceu a Deus, o que você tem que focar é aquilo que a gente já vem falando no subtópico anterior, ou no tópico anterior, que é a obediência plena, clara e, nós diríamos aí, né, voluntária de Cristo. É Cristo se voluntariando, Cristo desejando isso. Cristo cumpriu, né, todos os desígnios divinos no intuito de salvar o homem da perdição eterna. Ele voluntariamente dispôs a cumprir a vontade de Deus. Então, é sobre isso que a orelha furada falava lá, da voluntariedade do servo em servir, serve de maneira voluntária, ele quer estar lá, ok? Ele deseja, ele não é obrigado a ficar, mas ele quer ficar. E isso apontava e aponta para isso aqui, Cristo obedecendo a Deus. Então, o nosso foco está aqui, ó, os sacrifícios eram um meio para se chegar a um fim maior. O que você tem a dizer, meu querido e amado professora aí que está ministrando? Estamos todos juntos aqui em prol do reino. É o seguinte, é dizer que Cristo Jesus obedece a Deus e a maneira como Cristo nos aponta que o sacrifício dele é um fim maior é inicialmente pela sua obediência. Cristo se voluntariou para algo maior. E que algo maior é esse? O algo que o antigo sacrifício não podia fazer. E o que o antigo sacrifício não podia fazer? Era nos remir, nos justificar, nos aperfeiçoar e tornarmos santos diante de Deus, tá? Vistos como santo. Então, o primeiro subtópico fala disso, da obediência voluntária. Foque na voluntariedade da obediência de Cristo. Cristo obedeceu a Deus, mas obedeceu voluntariamente. Isso é interessante, tá? Jesus falou lá em João 6, se não me falha a memória, não está aqui o texto, mas eu vou tentar lembrar de cabeça. Jesus falou, desci do céu, por que desci do céu? Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, de que nenhum dos que me deu se percam, mas que todos ressuscitem no último dia. Olha aí, ó, voluntariedade. Continuemos. Nós temos o subtópico 2.2, o antigo concerto foi substituído pelo novo. Vamos lá. Vamos falar sobre substituição. Então, partindo do princípio que os sacrifícios antigos, da antiga aliança, eram um meio para chegar a um fim maior, nós entendemos o seguinte, o fim maior era a obediência plena de Cristo, o que culminaria seu sacrifício, e o fim maior seria, então, essa troca. Então, foi algo que foi mudando. Então, com o passar do tempo, ele deixa o sacrifício antigo, perde seu lugar, para dar lugar a um sacrifício maior. Então, vamos ver. Cristo veio para cumprir a vontade de Deus em duas instâncias. Então, essa aqui, professor, eu acredito que seja uma daquelas partes onde a gente não traz uma explicação tão ampla, porque o texto fala por si só. O que você tem que fazer aqui é só
embasar alguns pontos, tá? E que eu vou fazer aqui agora. Não traria uma explicação teológica, porque o texto já o faz. É só traçar esse paralelo entre o Antigo e o Novo. Vamos ler aqui. Ó. Você faz aqui no 2.2 e 2.3. Retirando o primeiro sacerdócio simbólico insuficiente, no qual Deus não tinha mais prazer, e apagando as escritas das ordenanças cerimoniais, pagando-a, na cruz. Olha aí, gente. Quando Cristo veio cumprir a vontade de Deus, duas instâncias ele cumpriu, em duas instâncias. O que ele fez? Primeiro, quando ele veio para retirar o sacerdócio antigo, transitório. Então, Cristo não é sacerdote segundo a lei mosaica ou segundo o sacerdócio levítico. Cristo é sacerdote segundo a chamada ordem de Melquisedeque, na qual temos como um exemplo, e o autor dos Hebreus faz alusão a isso, o Espírito Santo e o Espírito tal, para analisarmos o fato de que assim como nós não temos menções claras e dados biográficos tão grandes assim, tão extensos assim quanto a biografia desse homem, de Melquisedeque, de onde Melquisedeque veio, seus pais, genealogia, tal, então a gente não tem esses pontos. E isso meio que aponta para o sacerdote de Cristo. É anterior à lei e também posterior, tá? E superior à lei. Então Cristo veio para tirar esse sacerdócio. Segundo, esse sacerdócio era simbólico. Veio para mostrar, Cristo veio para mostrar cabalmente que esse sacerdócio era só simbólico. Outra coisa, que esse sacerdócio não foi suficiente. Eu já visto o fato de que, nós já vimos aqui nessa lição, que ele não tratou o problema do pecador, por isso que ele é insuficiente. Tratou só o problema aparentemente, temporariamente, do pecado. Mas ainda assim não resolveu, porque era necessário que se continuasse, se perdurasse, se perpetuasse. No qual Deus não tinha mais prazer. Então mostra isso, claramente. A falha, a fraqueza humana em tentar observar preceitos da lei demonstrou que Deus já não tinha mais prazer ali nisso. E apagando as escritas ordenanças cerimoniais. Então Cristo também leva consigo todo aquele cerimonialismo, na qual morte de animais, derramamento de sangue, todas as cerimônias realizadas dentro do tabernáculo e por conseguinte, ou como extensão no templo, não tinham mais necessidade. Cristo veio com isso e cravou tudo isso na cruz. Segunda instância, estabelecendo o segundo sacerdócio. Então Cristo veio para estabelecer o segundo. Sai o antigo sacerdócio, retira o primeiro. Então você pode fazer o seguinte, se você quiser, você pode juntar os dois num quadro, né? Você pode colocar assim, retira o primeiro sacerdócio e estabelece o segundo sacerdócio. Isso é interessante. E é o seu próprio sacerdócio e o evangelho eterno, a mais pura e perfeita demonstração da aliança da graça. Então, aqui você mostra, você prova, você dá dados precisos de como o sacerdócio, o concerto, melhor dizendo, antigo foi substituído pelo novo. Como é que a aliança antiga foi substituída pela nova? Porque a aliança antiga tinha suas falhas, tinha suas rupturas, tinha seus problemas. E Cristo Jesus veio para dar e ser um sacrifício perfeito, logo para abolir tudo isso aí. Principalmente as questões cerimoniais, tá? Esse é o ponto que você trabalha aí no 2.2. Continuando, 2.3, comparação entre o antigo e o novo concerto. Agora, comparar. Isso que é interessante, vamos lá. Comparação. Lei versus Evangelho da Graça. 2.3 aqui a gente vai falar já já, tá? Vamos entender isso. Comparação entre o antigo e o novo concerto. Aqui, antes de você ler o 2.3.1, você trabalha nos seus alunos a visão de que a gente vai fazer uma espécie de comparação. Diferentemente do que a gente trabalhou no 2.2, agora a gente vai entrar mais em detalhes da lei. Esse é o ponto. E da graça também. Então, 2.3.1, né? Eu acabei não colocando aqui, peço perdão. Lei versus Evangelho da Graça. A sombra do antigo concerto constitui-se no pano de fundo, para demonstração da glória do novo. Isso que é interessante. Vamos lá. Então, a sombra foi à toa, a sombra é em vão, embora sendo ineficaz, ou seja, ela não serviu para nada? Não. Aqui a gente para entender que a sombra, a lei, as coisas que foram instituídas e constituídas na antiga aliança serviram como uma espécie de pano de fundo, uma espécie de introdução. Elas apontavam, elas tinham uma base para mostrar e apontar para algo maior. Ok? Vamos lá. Apontar para quê?
A lei não proporcionava transformação. O evangelho de Cristo sim. Então tá aí, ó. E quem era transformado na lei? Ninguém. Quem é transformado no evangelho? Todos aqueles que se achegam a Deus recebem de Deus em Cristo a transformação. E o Espírito Santo é quem é o agente dessa transformação. Muito claro, muito simples, muito objetivo. E aí fica fácil de entender. A lei condenava o culpado. A graça divina liberta. Ou seja, a lei mostra o erro, mas não tira do pecador o erro. A graça também mostra o erro, não pense que não. A graça nos mostra o erro. A graça não está para culpar, a graça é para libertar, a graça é para livrar. Porém, aquele que, ainda que conhecendo a graça, decida não abraçá-la, é lógico que será condenado. É muito claro, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está, algumas traduções dizem, outras estará condenado, né? Ou será condenado. Então tá aqui, ó, lei condena, graça liberta. A pessoa passa a estar livre, ela passa a servir a Deus e não a ritos e leis. Segundo, a lei consistia, terceiro, né? A lei consistia em símbolos da realidade. A graça na realidade dos símbolos. Isso é interessante. Então, lei, sombra, que aponta para a imagem real. Graça, a imagem real, a qual era refletida antes ali por essas sombras. Então, você traça esse paralelo aí. Fechando, a lei era o ministério da morte. A graça, a lei do Espírito de vida. Então aqui a gente para entender o seguinte, o fato de estarmos debaixo da graça significa dizer que estamos sem lei? Não. Vivemos hoje na lei, gente, ainda, mas não a lei de Moisés, mas a lei do Espírito. Então, tire um tempo aí, professor, minutos, para que você possa explicar aos alunos essa diferença. Vivemos debaixo da lei? Da de Moisés, não. Vivemos debaixo da lei do Espírito. Tá? Não estamos sem lei, não somos, né, antinomistas, né? A gente faz o que quer. Não. Então esse é o ponto. Okay? E a lei era o ministério da morte, porque a lei mostrava o transgressor a sua transgressão, mas não mudava, resolvia o problema do transgressor. Não arrancava do transgressor toda a sua transgressão. Ela permanecia com ele, nele. Já a graça é a lei do Espírito de vida que nos leva à vida eterna. Amém? 2.3.2 Posição do sacerdote, quantidade de sacrifícios e propósito da oblação. Vamos lá? A posição ocupada pelo sacerdote, a quantidade de sacrifícios oferecidos e o propósito da oblação, que é a oferta. A palavra oblação fala de oferta, mas a oferta voluntária, a oferta em que eu levo, a oferta que eu voluntariamente levo ao Senhor. Tá? Oblação é o nome dessa oferta. Na antiga ordem, contrastam marcadamente com a nova. Vamos ver isso aqui, observe. Vamos lá. Qual é a posição do sacerdote na antiga aliança? A expressão oferecendo muitas vezes contrasta com havendo oferecido um único sacrifício. Então, na antiga aliança, você tem um sacerdote ou um sumo sacerdote que muitas vezes ia a Deus, sacerdote. Você tinha todo um sacerdócio, por assim dizer, dioturnamente lá. Ó. E o sumo sacerdote anualmente lá, ó, no Santo do Santo, no dia da expiação, Yom Kippur, tá? Yom Kippur, dia da expiação. Está lá o sumo sacerdote todo ano, uma vez por ano, todo aquele processo. E já, em contraste a isso, você tem Cristo, que ofereceu uma vez só, havendo oferecido um único sacrifício perfeito. E aí você vê a diferença, né, que a gente vê sobre onde eles aparecem. Vamos lá, então tá aqui. Ó. Em primeiro lugar, então, qual é a posição do sacerdote? O sacerdote, na antiga aliança, tinha que sempre estar oferecendo aquilo. Tá? Tinha que estar sempre voltando lá para oferecer. Cristo não, o nosso sumo sacerdote uma vez só ofereceu e pronto, acabou, quitou, fechou, cerrou. E aí você tem aqui, ó, o sacerdote, lá, quantidade de sacrifícios, quantas vezes? A expressão todo sacerdote aparece cada dia, né? Tá aí literalmente, quer dizer, fica de pé, todo sacerdote fica de pé, contrasta com está sentado para sempre. Então você tem o verso 11, deixa eu voltar lá na leitura. Verso 11, e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode tirar pecados. Então o que você tem aqui? Quando você lê que o sacerdote a cada dia, ou ficar de pé, aponta para o fato de que eles nunca paravam. Eles sempre estavam ali fazendo isso, fazendo a mesma coisa. Eles sempre tinham que voltar ali para fazer isso novamente. Já Cristo não. Você vê Cristo assentado. Assentado aponta para o quê? Para o fato de que ele não mais
necessitará levantar para fazer aquilo ou refazer aquilo novamente. Ok? Uma vez por todas. Outra coisa, propósito da oblação. Por que dessa oferta? Essa oblação, oferta voluntária, né? Oblação quer dizer oferta voluntária. Por que disso? A expressão que nunca podem tirar pecados contrasta com um único sacrifício pelos pecados. Então, a oblação, a oferta levada pelo ofertante, não tinha o poder em si tirar pecado. Está no verso 11 isso aí de Hebreus 10. Mas aqui Cristo fez, de uma vez por todas, todo o pecado foi arrancado, estipado, tirado. E aquele que se aproxima de Cristo, embora tendo em si uma natureza pecaminosa, embora falhando, errando e sendo falho, tem em Cristo o poder de vencer o pecado. E quando ocorrer a chamada glorificação, que é aquela doutrina apresentada por Paulo em 1 Coríntios 15, onde o corruptível tornar-se-á incorruptível, o mortal tornar-se-á imortal, e ali, pronto, nunca mais o pecado terá poder ou influência nenhuma sobre nós, ok? Então nós temos o terceiro e último tópico para fecharmos aí a nossa lição, um sacrifício eficaz. Eu disse lá no início do vídeo que o foco dessa lição está nesse tópico. Porém, eu já estou com 45 minutos, quase 46, virando para 46 de vídeo. Eu talvez não possa esticar muito esse tópico, mas eu vou dar dicas para que você possa fazê-lo aí à vontade. Então vamos lá, para começar. 3.1, sacrifício único. No grego, os versículos 11 e 12 de Hebreus 10 são apresentados da seguinte forma. Nós temos, por um lado, a expressão por um lado, e tem aqui, a expressão por outro lado. Então no versículo 11 está aí, por um lado, e no versículo 12, por outro lado. Deixa eu ler os dois versículos inteiros. Tem na revista aqui, é só você voltar e ler para os alunos. Verso 11, e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Verso 12, mas este, havendo oferecido um sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Então, o que você tem basicamente aí? Você vê essa expressão bem apresentada, por um lado e por outro lado. E vai depender muito da tradução que você está usando, tá? Por um lado e por outro lado. E aí você tem, por um lado, o escritor aponta para o serviço incessante dos inúmeros sacerdotes no templo. E aí você tem a expressão por outro lado. Por outro lado, na revista aí, ele aponta para o sacerdote único, este que por muitos pecados ofereceu um único sacrifício para somente então assentar-se à destra do Pai. Então é isso que você tem. Quando você vê a expressão por um lado, refere-se por um lado, aponta aqui para o que os sacerdotes faziam lá. Diversos sacerdotes, muitos sacerdotes, muitas vezes, muitos anos, fazendo a mesma coisa. Se por um lado eles faziam isso, por outro lado, Cristo veio para ser o sacerdote que ofereceu só uma vez por nós, tá? Então você tem o grego. E o grego aqui, eu acredito que eu não tenha colocado, eu estou vendo que eu não coloquei aqui no texto grego, na lição, tá? Mas está aqui, se é por um lado, o grego então que você vai achar seria a expressão kaipasmen. Kaipasmen, kai e pas por men, um lado. Então seria isso por um lado. Kaipasmen seria a expressão que você vai achar no grego. Tá? Acho que eu não coloquei aqui, peço perdão, mas eu vou falar devagar. Kaipasmen. Kaipasmen seria o grego para você pronunciar para os seus alunos aí. Kaipasmen, tá? Ok? É por um lado. E aí você tem por outro lado. Por outro lado é de. E no grego tá autos, de. Autos, ou autos é ele. Aqui pronuncia routos, ou rutos, ultus. Vamos lá, depende muito da pronúncia aí de quem é o professor do grego aí. Mas ultus, ele, de, aí é por outro. Então, ultus, este. Ultus é este aqui, este, ultus do grego. E de aponta para a ideia do lar. Então, esse é o ponto, tá? Este, ultus, por outro lado, de. Então, ultus de. Só mais uma vez, tá? Kaipasmen, por um lado. Ultus de. Este, por outro lado. Então, esse é o ponto que você vai ter no grego. Só para montar para isso. O que isso quer dizer? Eu já disse. Você já me ouviu dizer isso. E você leu na revista. Aponta, por um lado, fala dos sacerdotes da antiga aliança, o que eles tinham que fazer. Mas, por outro lado, Cristo veio e não precisa fazer mais nada disso. Essa é a explicação que você tem. 3.2. Exortação à perseverança. 3.1.1, né? Perdão.
Tendo Jesus substituído o sistema sacrificial antigo, não existe outra oblação possível para aqueles que o rejeitam. Portanto, o escritor adverte os seus leitores a perseverarem na fé, pois aqueles que recuarem estarão como pisar o Filho de Deus, profanando o sangue da aliança e insultando o Espírito da graça. Peraí. Se na antiga aliança nós tínhamos as oblações, ou sacrifícios, ofertas, né, as corbãs levadas ali, os sacrifícios, as ofertas, as oblações, que o autor usa aqui, pelo sacrifício, que não davam jeito na situação do pecador, não alteravam, não melhoravam, não aprimoravam, não justificavam o pecador, nós temos na nova aliança o sacrifício de Cristo, único, perfeito e que justifica plenamente o pecador. Se Cristo vem para ser o sacrifício perfeito e veio e é o sacrifício perfeito, logo qual o outro sacrifício? Então, o sacrifício de Cristo substitui o sacrifício da antiga aliança. Mas nenhum outro sacrifício, ou nenhuma oferta, nenhuma corbã, nenhuma oblação, nada pode substituir o sacrifício de Cristo. Então, aquele que não aceita o sacrifício de Cristo não tem outra oportunidade, não há outra forma, não há outro meio. Não existe outro meio de ser salvo senão pelo sacrifício de Cristo, entregar-se a Cristo, crer em Cristo. E é isso que está dizendo. Então, a melhor coisa a se fazer é não voltem, o autor dos Hebreus está dizendo para eles, não voltem para o judaísmo, não voltem aos antigos ritos. Fiquem onde estão e perseverem na fé. E aí você passa a entender que o autor não está falando só daqueles que já tinham debandado, mas também havia um grupo que estava meio que, por assim dizer, indeciso, querendo voltar para o judaísmo, mas ainda estavam no cristianismo. Então ele está exortando a esses que perseverem, que ficam, que permaneçam na fé. Vamos lá. 3.2. Sacrifício que aperfeiçoa e santifica. Porque com uma só oblação aperfeiçoa para sempre os que são santificados. Então, está claro isso aqui. Cristo com uma só, ele voluntariamente entregando uma vez só por nós, pronto, nos justificou, nos santificou e glória a Deus por isso. Ser aperfeiçoado não significa ser completo em caráter, no sentido de não ser mais precisar amadurecer. Significa sim ser levado a uma experiência de realidade e a um estado de cumprimento em relacionamento de coração com Deus, que a antiga ordem não podia oferecer. Então, o que nós estamos caminhando para o final e fechando aqui? Aí, professor, sacrifício que aperfeiçoa e santifica. Quer dizer o quê? Uma vez que Cristo sacrificou, eu agora me tornei perfeito, eu sou perfeito, eu não erro, não falho, não peco. Não é isso. O aperfeiçoar, o santificar, aí aponta para o estado que nós estamos espiritualmente diante de Deus, o estado de santos. Estamos passando por um processo de aperfeiçoamento. Fomos santificados, somos lavados, justificados, mas existem aí esses processos, tá? De maneira gradual, até chegar naquela santificação de maneira plena, pronta. Então, o sacrifício de Cristo já resolveu isso, dando-nos um pontapé inicial, caminhando com ele até a glorificação. Então, esse é o ponto. Não é que a gente já mudou, já é melhor, já é santo, perfeito, e fala e faz. Não, existe ainda uma luta que nós temos que ter dioturnamente, né, diariamente contra o pecado. 3.3 eu fecho. Embora eu havia dito para vocês no início do vídeo que o 3 é que estende mais, eu só não estou estendendo para não esticar o vídeo, mas dando a vocês os temas que vocês possam abordar aí. Terceiro e último, sacrifício que nos garante a entrada no santuário de Deus. No antigo pacto, as pessoas não podiam adentrar o santuário propriamente dito. Elas só podiam chegar até o pátio, a parte exterior do tabernáculo. Cristo, supremo sacerdote, portanto, instituiu o caminho para o santuário de Deus, pelo véu, isto é, pela sua carne. A simbologia do sacrifício do Antigo Testamento enfatiza que tão logo o pecador ou o ofensor identifique-se com o sacrifício pelos pecados realizados por Cristo, ele passa a ter acesso a Deus e comunhão com Ele. Para fechar aqui, nós temos alguns pontos e a gente vai ler a conclusão e encerrar essa lição. O que nós temos como pontos aqui? Pontos importantes, iniciais e imprescindíveis para essa lição. É entender o seguinte: sacrifício nos garante a entrada. Você vai perceber que na lição o autor usou, está aí na sua tela, está comigo aí. O sacrifício que garante-nos a entrada. E a lição traz caminho. O tema da lição está aí, eu volto na revista, o tema da lição, para que você leia comigo, ó, o caminho do santuário. O título da lição traz caminho, mas o último e derradeiro subtópico traz entrada. Gente, quando você vai pegar a palavra hodos, que é a palavra que está lá no grego, essa palavra tanto aponta para caminho como estrada, mas basicamente dando a visão no texto, aludindo à estrada. A estrada. E estrada é por quê?
Porque essa estrada aponta para uma entrada. Então Cristo nos deu um novo acesso. É isso que o autor fala, um novo acesso. O caminho sempre foi o mesmo, mas nós não poderíamos percorrer o caminho. Voltemos à antiga aliança para fechar essa lição. Antiga aliança, a pessoa levava a oferta, ia com o sacerdote acompanhado do mesmo e dos mesmos até o pátio, ali próximo ao altar, punha as mãos sobre o animal, o pecado era passado ao animal, dali para lá já não era mais nada, não tinha nada mais a ver, não tinha participação nenhuma mais do ofertante. O ofertante levava até ali fazia a sua parte, daí para lá ele só assistia, ele só via o que estava acontecendo, porque daí para lá pertencia único e tão somente do altar para lá só o sacerdote. Do altar à pia de bronze, da pia de bronze ao candelabro, à mesa dos pães, ao altar do incenso e, por conseguinte, à arca da aliança, sacerdote aqui e no Santo dos Santos só o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, embora sabendo o caminho, não poderíamos percorrer o caminho da antiga aliança. Mas Cristo vem para ser o sacrifício perfeito e com seu sacrifício, com seu sangue, porque o que acontecia? O sacerdote entrava lá no santuário, no tabernáculo, no templo de mão vazia? Não, ele só entrava com sangue. Se não tiver, era o sangue que garantia a entrada. Vou usar termos aqui, talvez você não goste muito, mas para ser mais específico, vou ser didático, tá? Não, talvez não teológico, mas didático. Tentem imaginar um lugar que você não entra sem ingresso. O que garante a sua entrada em um lugar? O ingresso. Então, o que seria o ingresso? Num português bem corriqueiro, perdão pelo ingresso aqui, mas o que seria o ingresso na mão do sacerdote? Seria o sangue. O sangue, o sacerdote de posse do sangue, era o sangue que dava a ele acesso a entrar no Santo do Santo. Pode entrar, Deus dizia. Por quê? Porque ele está com sangue. Então, Cristo derramou o seu sangue. Cristo foi o sacerdote e a oferta, o sacrifício. E foi o sangue dele, todo aquele caminho que o sangue de Cristo percorreu até o Santo do Santo, diante de Deus, ali é o caminho que foi aberto a nós. Por isso o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando-nos livre acesso. Isso que é interessante. Então Cristo não é só, ele não inaugura só um caminho. Então você pode traduzir a palavra hodos do grego tanto para caminho quanto para entrada, estrada, entrada. Estrada que dá acesso a algo novo, uma nova estrada. Por isso que a Bíblia diz, pelo novo e vivo caminho, porque havia um caminho antigo, que era o caminho que o sacerdote percorria do altar até lá o Santo dos Santos. Ele ia andando de lá para dentro. Átrio, Santo, Santo do Santo. É um caminho, o caminho mesmo, na volta é o mesmo caminho. Do altar para lá, de lá para o altar. Do altar para lá, de lá para o altar. Do altar para a arca, da arca para o altar e para o altar. É um caminho. Mas nós não tínhamos esse acesso, não podíamos chegar nesse caminho. E aí Cristo vem e com o sangue dele, ele dá acesso a nós. Por isso é que nós temos um novo e vivo caminho. Cristo nos leva ao céu, nos leva a Deus, nos leva à glória, nos leva ao Pai, sendo ele o sacrifício que garante a entrada no santuário. Porque Cristo, o sangue de Cristo, talvez, não sei se você vai gostar do que eu vou dizer, mas só para ser didático, tá? O sangue de Cristo é o ingresso na nossa mão para partilharmos ali, tá? É só um exemplo das mansões celestiais. É com o sangue de Cristo que nos dá essa entrada. O acesso ao Pai é mediante o sangue de Cristo. Eu acredito que com isso a gente consiga e já possa concluir aí a nossa lição. Eu espero ter sido objetivo, se não fui, peço perdão. E eu nem vou ler a conclusão para ser mais objetivo ainda, tá? Então tá aqui, ok? Mais uma lição dita, falada, ministrada, ensinada. Que Deus abençoe vocês, que Deus, o Espírito Santo, fale melhor o coração de vocês. Tudo que eu não falei, tudo que eu errei, peço perdão. Talvez alguns cortes que eu tive que fazer aqui, não estou bem de saúde, muito gripado, tive que parar. Mas eu acredito que vai dar para a gente entender muito bem. Eu já estou partindo aqui para o próximo vídeo. Já vai estar também aí a lição 12 para que vocês possam acompanhar em nome de Jesus, tá? Deus abençoe a todos. Talvez se eu não conseguir postar hoje a lição 12, já vou justificar. Eu estarei ali acompanhando minha mãe ao médico, né? Minha mãe idosa. Então Deus abençoe a todos. Pai do Senhor, querendo contactar-nos, está aí nosso contato, 27, porque fala do Estado do Espírito Santo, 99930-8767. Louvores, palestras, EBD, seminário teológico, conferência, CAPED e muito mais. Só chamar que a gente vai aí, tá? Minha família e eu, porque eu não acho muito viável um pregador sair por aí sozinho, tá? E deixar a família dele em casa, assim, não. Eu amo minha família e vou zelar por ela. Enquanto eu tiver vida, eu vou estar zelando pela minha família. Deus abençoe a todos, Pai do Senhor. Ótima aula a todos. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.